Olá pessoal, aqui é a Dina e sejam bem-vindos a mais um episódio do Plantão da Treta. Hoje serei apenas eu e o meu chá acabado de tomar. Mentira, não bebi ainda. Só ouvi uma música do Eminem. Na verdade acabei de ouvir o Without Me, porque há uns dias a Michelle acabou a revelar que adorava a música, porque voltou ao blog dela com Guess Who's Back? Back again. Melhor retorno não tem. Mas bem, o tema de hoje é uma continuação do tema principal, preconceito, que o Vasco F deixou como sugestão. No episódio anterior falámos sobre preconceito linguístico e hoje o tema é o preconceito literário. Nada melhor do que começar a treta a falar do meu próprio preconceito literário. É bem visível, vocês sabem, toda a gente que lê coisas minhas nas redes sociais sabe, os ouvintes sabem, enfim, é bastante. É bastante visível que o romance erótico é o pior género literário para mim. No entanto, li o livro da Joana Ferrarini, chamado Fundo do Poço, e quase tomei no meio do meu coração. Há uns dias falei com ela sobre o episódio especial do dia do romance erótico, que foi no dia 7 de março, por causa do dia do calendário especial da fábrica, e eu acho incrível o livro dela induzir em erro. Eu cheguei a comentar que cansada já estava eu de ter que engolir, entre aspas, livros e adaptações malucas desse género. Os fãs desse género literário têm é que se decepcionar, se for caso disso. Eu adorei o nível de marketing da autora. Eu vou fazer divulgação do livro dela, às vezes que forem precisas, e sem receber dinheiro, só para ver os fãs de romance erótico a sofrerem. E sim, afinal, o que é uma decepção para um fã de romance erótico, para 500 decepções de fãs de outros géneros, que têm que engolir a adaptação de tudo quanto é erótico, não é? Não é? Nada certo. Enfim. E depois de ser cansada por fãs de romance erótico neste bocadinho, e espero que uma autora de romance erótico que eu gosto muito, porque a conheci há uns anos por outra amiga, não se sinta ofendida. Vamos ainda nos manter no romance erótico, porque adoro o género. Estamos no mês de março, o mês da mulher. Temos mulheres a defenderem relacionamentos abusivos e síndrome de Estocolmo, simplesmente porque têm um crush ou uma paixonite pelo personagem principal masculino. Vemos mulheres a irem contra mulheres nas redes sociais por causa deste género literário. Chegam a escrever comentários infelizes. Não vou ser específica em nada em especial. Vocês sabem, basta estarem ativos nas redes sociais. Mulheres que se dizem feministas a gostarem de romance erótico. Contraditório? Talvez. Um pouco hipócrita? Talvez. Hoje nem se pode propor uma discussão, um simples debate sobre o género. Que as mulheres já vêm com estacas na mão, prestes a matar a vampira que vem com o sangue de querer queimar o género. E eu tive que fazer esta comparação para ir parar ao romance de Crepúsculo, que deu que falar em 2008. Eu penso que o preconceito sobre o género começou desde essa época, desde a Bella e o Edward e o romance entre eles. Se bem que Crepúsculo não era assim tão mau em questão de romance, não é? Houve mais problema na questão do sobrenatural, que até os fãs do sobrenatural e de Bram Stoker acharam uma afronta. Mexeu com o meio mundo da literatura. Não foi só com o romance em si, foi com o sobrenatural, com a fantasia e com a imagem que as pessoas tinham dos vampiros de serem pessoas. De serem aqueles personagens. Pessoas. De serem aqueles personagens que uma pessoa não gostava, que o leitor não gostava. Serem personagens asquerosas. E desde Crepúsculo que isso não é assim. Mas voltando ao romance erótico, escritoras que se dizem feministas, e isto agora é uma pergunta, escritoras que se dizem feministas e que escrevem romance erótico, onde é que vocês colocaram a hipocrisia? É que eu digo não ser feminista, eu não me considero feminista, mas só por não tolerar ler o plot apaixonei-me pelo meu sequestrador, eu acho que mereço estar na lista das boas feministas. É que no vosso caso são falsas feministas. E eu acabei de fazer publicidade a um livro péssimo de romance erótico. Ah, espero que ninguém tenha entendido. É este tipo de livros eu iria querer receber dinheiro. E aproveito para dizer que se alguma autora de romance erótico quiser fazer parceria com a fábrica, para se dirigir aos meus 4 coleguinhas, eles fazem a resenha ao livro de boa vontade. Como sabem, não é porque eu detesto o género que vocês devem ir embora. Somos 5 pessoas.
Somos 5 pessoas na equipa e cada um tem as suas preferências. Portanto, se não for eu a ler e a fazer a resenha, provavelmente um deles o fará. E irá gostar. Portanto, não deixem de tentar fazer parceria com a fábrica, porque pronto, somos 5. E agora, indo para outro tópico dentro deste tema, e vou querer começar com uma pergunta, novamente. Onde é que vocês leram ou ouviram que o género literário que vocês leem ou que escrevem define-vos enquanto pessoa? Costumam dizer a um escritor para, isto aqui são frases feitas, ler tudo o que encontrar pela frente, que leitura é progresso. Um escritor escreve um romance LGBT e é visto como pertencente à comunidade. E se não for pertencente à comunidade, surgem os haters de plantão a dizer que, passo a citar, não é o seu lugar de fala. Qual é o problema de escrever um romance LGBT e ser hétero? Pessoalmente, eu não escrevo algo que eu não conheço, ou não me identifico, ou não aprendi, ou não pesquisei. Neste caso, se as pessoas são solidárias com a comunidade e se querem homenagear de certa forma, por que não escrever? Na minha opinião, eu não vejo problema. Mas eu não faço parte da comunidade, portanto eu não posso falar. Aqui está, não é o meu lugar de fala. E esta questão também me leva a falar sobre escrever com personagens negros, sem ser um escritor negro. E aqui vem outra vez a parte do não é lugar de fala. Mas eu também não me vou alongar nisto porque não sou negra, não é? Mas também há o inverso, não é? Há autores que são negros que escrevem com personagens brancas. E estaria uma bela polémica para a Michelle, porque ela é que tem polémica sobre ser branca e fazer estas polémicas. Mas no geral nós estamos numa sociedade em que as pessoas se preocupam em julgar e em colocar-nos em potinhos, entre aspas, pelos géneros que escrevemos. Eu acho que existe uma linha que nós não devemos ultrapassar, que é o nível do respeito. Temos mulheres escritoras, em grande seria o síndrome de Estocolmo, a trazerem como algo normal, entre aspas, uma mulher ser vítima de um homem, a compactuarem com isso. Aliás, revela aqui que a razão pela qual eu tenho preconceito com o romance erótico é esta. Eu não sou feminista, não me considero feminista, mas custa-me ver uma autora mulher colocar a personagem feminina exposta a um personagem masculino que é dono do mundo. Isto é algo que me faz uma certa confusão. E esta é a razão pela qual eu detesto tanto o género literário do romance erótico e o facto de eu não gostar nada de ler este género. Porque é uma coisa que é uma linha que é ultrapassável pelas mulheres escritoras e não é que elas sejam este tipo de pessoas que acha normal isto acontecer, mas o facto de escreverem e de fazerem um final feliz entre estas personagens é ridículo. A autora do 365 dias, que eu já não me lembro o nome dela, não, é a Blanca. A Blanca teve que fazer um final totalmente diferente, porque as pessoas começaram a falar mal do facto de o Máximo e a Laura serem um casal, porque eles não podiam ser um casal. E vocês lembram-se disso? Vocês lembram-se dessa situação? O final dos livros, o final daquela saga, não foi Laura com o Máximo. E aqui dá para entender também a mentalidade das pessoas, a mente europeia, não é? Temos europeu, é diferente ter o 365 dias escrito na América e ser escrito na Europa. Temos pessoas na Europa a criticarem o facto de o Máximo e a Laura terminarem juntos, e daí veio a autora a reescrever tudo aquilo, ou se calhar nem sequer escreveu aquele final, embora tivesse pensado que o Máximo e a Laura pudessem ter ficado juntos. E depois temos as 50 Sombras de Grey, em que os dois ficam juntos e são um casal super apaixonado. Enfim, está aqui a mente europeia a meter o entrave. Ok? E a mostrar que, afinal, mesmo que seja literatura, é triste. Mas deixando agora o romance erótico de lado e falando do geral, todos nós que escrevemos um género X ou Y somos vistos de formas diferentes. Escritores que se aventuram no romance juvenil são jovens de 15 anos, como são nas fanfics, aquelas narrativas divulgadas por fãs, ou então são adultos de 30 anos que ainda não cresceram. Há autores de romance erótico. Se forem mulheres são virgens ou meios adolescentes, se forem homens não saíram do armário. Autores de ficção científica ouvem ao rock do pesado, leem Martin e seguem a ideologia, entre aspas, dele.
Autores de fantasia ouvem ao rock gótico, por exemplo, Evanescence, e são ótimos desenhadores. Desenham bruxas, desenham seres mitológicos e afins. Aliás, isto até pode nem ser verdade, não é? Mas de forma geral eles são vistos como ótimos desenhadores e escrevem fantasia. Os escritores de drama ouvem a rap e criticam tudo nas redes sociais. Poderia ser eu, mas eu não escrevo fantasia e também não critico tudo nas redes sociais. E também este tipo de escritores também têm problemas de autoestima, dizem. Os escritores de mistério e suspense são pessoas frias e com pouca empatia. Poderia ser eu. Os escritores de policial sabem muito sobre o corpo humano, sobre anatomia, podiam matar alguém. Eu não sei de onde é que foram tirar isto, mas enfim. Os de terror seguem a ideologia do Stephen King, óbvio, e os de comédia são os autores depressivos. Aliás, é o inverso, em vez de por escreverem comédia, eles são os mais depressivos do grupo, entre aspas. E isto não sou eu a falar, isto é a sociedade a falar, isto é a sociedade que nos coloca em potes. Ou seja, sendo eu escritor de policial e mistério de suspense, e de terror também, na verdade sou fã de Stephen King, portanto eu sigo a ideologia dele, portanto aqui até, ok, está certo. Escritores policial que sabem sobre o corpo humano e a anatomia. Eu não acho que não sei muito sobre o corpo humano e sobre a anatomia, mas enfim. E mistério e suspense, somos pessoas frias com pouca autoestima. Não, com pouca empatia. Talvez seja verdade, sei lá. Pelo menos é a ideia que me dão a mim, né? E pronto, isto é a ideia que nos dão sobre nós, o que a sociedade dá sobre nós. O que é horrível. Autores que escrevem algo polémico são cancelados, exceto se forem autores de romance erótico, no caso mulheres. Porquê? Não sei. Mas não sei, não sei. O cancelamento não chega a eles, não sei porquê. Há uma autora brasileira com milhares de vendas. O livro é de romance erótico e fala sobre síndrome de Estocolmo e o romance entre um homem com mais idade e uma jovem adolescente de 16, 17 anos. Eu nem vou falar aqui o nome do livro, se bem que eu meio que já o puxei aqui de forma indireta. Mas eu não vou falar aqui o nome do livro, basta chegarem às redes sociais que vão saber do que estou a falar. Algumas pessoas acham uma coisa horrível, mas vão comprar mesmo que a sinopse já desvenda sobre o que se trata, do assunto. É ridículo, as pessoas compram este tipo de livros para lerem, não é? Mas só pela sinopse eles não poderiam simplesmente dizer ok, isto vai ser uma porcaria, não vou comprar este livro. Mas não, vocês gastam dinheiro para ler isto. Né? Que é ridículo, até os próprios leitores compactuam com este mercado. Há pessoas que ainda dizem que, que cada um escreve o que quiser. Mas tem que existir uma linha. Eu acho que há uma linha que não deve ser ultrapassável. Temos que ser autores com o mínimo de respeito. Há outras formas de falar sobre temas polémicos. Não coloquem como se fosse algo normal. Vocês vão falar sobre síndrome de Estocolmo, sobre relacionamentos entre um homem muito mais velho e uma rapariga jovem, como se fosse uma coisa normal. Há autores a fazerem isto constantemente em romance erótico. É uma coisa que não me entra na cabeça. E pessoas, mulheres que se dizem feministas a escreverem romance erótico, a dizerem que são feministas. E andam pessoas de Me Too a dizerem daquela situação horrível que aconteceu na América. E vocês ainda andam a compactuar com isto, autoras a compactuar com esta situação, com todo este mercado. É uma coisa que aliás, eu aqui neste episódio já estou a revelar exatamente a razão pela qual eu detesto o romance erótico. E é isto, basicamente é isto. Eu detesto romance erótico, se eu tiver que ler, leio. Mas se eu ouvir alguma coisa que é estranha, epá, eu tive que ler 365 dias porque eu tive que saber para fazer alguma resenha, alguma crítica aqui para o podcast, mas e nem foi para o plantão, foi para o chá de dezembro. Mas é uma coisa horrível. A forma como. Ok, eu tenho preconceito literário com o romance erótico, mas eu tenho razão para ter preconceito com este tipo de género. É totalmente diferente com outras pessoas que têm preconceito com outras situações e com outros géneros e não têm uma razão clara. Eu tenho uma razão clara e é uma razão válida. Ai meu Deus, eu acho que já fui bastante cancelada com este episódio. Eu vou terminar aqui. Eu vou terminar por aqui. Eu acho que já falei. Eu já falei pelos nossos 5 e todos. Caso tenham gostado, já sabem. Sigam-nos, deem-nos um like. Agradecemos ao Vasco F pela sua sugestão. Foi uma boa sugestão. Preconceito literário é uma sugestão que dá muita coisa. E eu
eu vou terminar por aqui. Este episódio ficou mesmo digno do plantão da treta. E é isto, pessoal. Eu despeço-me. Até um próximo plantão da treta e espero que tenham gostado deste episódio. Até breve.